do Senhor, aqui quem fala é a tia Natália e nesse canal você encontra orientações voltadas para o trabalho no departamento infantil. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer um pouco sobre o que a palavra fala a respeito do discipular e do amar. Todos nós já sabemos de cor e salteado aquilo que está escrito no livro de Marcos, capítulo 16, no versículo 15, quando Jesus diz: "Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura". O Senhor nos coloca na missão do ide, de fazer a sua obra, de anunciar as boas novas a todas as criaturas, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja ela cumpre com louvor esse papel de ir anunciar o evangelho do Senhor. Contudo, de um tempo para cá, tem se levantado uma importante discussão a respeito do fazer discípulo. Essa discussão se estende tanto aos adultos como também aos líderes infantis. Nós temos a compreensão de que Jesus ele fazia discípulos. Ele não somente pregava a palavra, mas ele ensinava uma continuidade daquele ministério. Jesus tinha os seus discípulos, os quais aprendiam com o Senhor as coisas do céu e que com a ida do Senhor de volta para os céus, eles continuavam sobre essa terra fazendo milagres em nome de Jesus. Sendo assim, nós entendemos que o falar do Evangelho, ele é um trabalho contínuo e ele precisa de um acompanhamento. Não é simplesmente converter, ganhei a alma para Jesus, mas precisamos de um trabalho de discípulo. No ministério infantil deve acontecer da mesma maneira. Nós não fomos chamados para ensinar a criança o plano da salvação e deixá-la de lado depois. Nós fomos chamados para fazer discípulos. As crianças precisam aprender a seguir a Jesus. Diz a palavra que nós devemos ensinar o caminho à criança para que ela possa ir caminhando e até quando ela envelhecer, ela não se desvie desse caminho. Isso diz a respeito do fazer discípulos. A criança ela precisa ser ensinada, ela precisa de um acompanhamento, ela precisa entender que acima de tudo nessa vida ela deve seguir a Jesus. No entanto, a igreja muitas vezes esquece que além do ide do Senhor, nós recebemos também outras ordenanças do próprio Jesus. Também no livro de Marcos, no capítulo 12, Jesus nos traz a ideia dos mandamentos que são maiores que todos. Diz o Senhor que o maior mandamento é amar a Deus com todas as nossas forças, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, colocando Deus à frente de tudo em nossa vida sempre. Mas que nós também temos como mandamento amar ao nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E por que eu estou trazendo essa discussão para você em um canal que fala sobre o ministério infantil? Porque muitas vezes nós ensinadores nos pautamos muito na ideia de que a criança precisa ser ensinada e discipulada, mas nós esquecemos da dimensão do amor. Nós esquecemos que todo esse ensino, todo esse discipulado, ele só vai fazer sentido se tiver amor. A criança, ela não vai acreditar no amor genuíno do Senhor Jesus se dentro do ambiente chamado casa de Deus, dela não sentir esse amor sendo revelado. Se você for uma tia, um tio, um líder amoroso que sabe olhar para a criança com um olhar de amor, assim como olhava Jesus, a criança ela vai começar a perceber esse amor de uma forma diferente. Nós já conversamos em outros vídeos nesse canal que as crianças aprendem pelo ouvir, mas que elas aprendem também pelos outros sentidos. Então, se uma criança, ela vê Jesus em você, ela vai começar a querer aquele amor na vida dela também. Existem muitas tias, muitos tios que acabam partindo para o lado carrasco da situação, esquecendo do lado do amor. A criança que dá trabalho sai da sala, não pode ficar aqui. A criança que vem ali, que não está muito no ritmo das outras crianças, chama a mãe, manda ficar lá dentro do templo, sai do culto infantil. E nós esquecemos que é aquela criança que precisa vivenciar o amor de Cristo e se sentir amada. Aquela criança, ela precisa de oração, aquela criança precisa de um aprendizado bíblico, aquela criança precisa de um amor que muitas vezes é negligenciado em casa e explica aqueles comportamentos que aparecem ali dentro da casa do Senhor.
A palavra ainda diz que os pais que amam os seus filhos, eles o corrigem, eles reclamam, eles repreendem as suas atitudes erradas, e isso é uma demonstração de amor. Então, muitas vezes, aquela criança que chega na salinha e que é totalmente insubmissa, ela não se sente amada porque ela está negligenciada no ensinamento. E nós temos esse papel, que nós, líderes infantis, nós, líderes de qualquer departamento, devemos ser compromissados com o discipulado, com o ensinamento da palavra, com o evangelismo. Nós devemos ter o compromisso de buscar as crianças, trazê-las até a casa do Senhor, falar de Jesus para elas, ensiná-las a levantar a sua mãozinha, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas nós não podemos negligenciar o amor sobre essas crianças. Nós devemos tratá-las com amor, com carinho, com respeito, para que em nossa vida, através de nós, elas possam ver Jesus. Para que elas possam olhar para nós, sentir-se amadas, acolhidas e possam desejar estar na casa do Senhor por longos dias, como diz o salmista. Então você que é líder infantil, você que é líder de adulto, líder de jovem, de adolescente, você que tem filhos, criança, filho, adolescente, tenha em mente que é extremamente importante falar da palavra, é extremamente importante ensinar sobre as coisas que Jesus nos ensinou, ler a Bíblia, orar, é muito importante, mas que você precisa ter um momento do amor. A disciplina, ela precisa acontecer, mas a disciplina não gera aprendizado se ela não vem acompanhada de amor. O castigo, a repreensão dos pais, ela não tem um valor se ela não vem acompanhada de um ensinamento. Você não pode fazer isso. O seu castigo é porque você fez isso, aquilo, e você não pode fazer por tais motivos. Então, a disciplina, ela precisa vir acompanhada desse ensinamento. Se eu disciplino, se eu vou fazer discípulo, se eu vou ensinar a palavra, mas eu não tenho o amor, eu me torno um carrasco e o aprendizado não acontece. A criança, ela não vai se sentir acolhida dentro do ambiente de aprendizado. Por que nós vivemos hoje no tempo da graça? Porque no tempo da lei aplicavam-se muitas e muitas e muitas leis, aplicava-se ao pé da letra a palavra e não havia o perdão, não havia o amor, não havia essa graça derramada sobre as pessoas. E quando Jesus chega quebrando muitos paradigmas da lei, os fariseus começam a sentir-se incomodados com tudo aquilo. Porque ele queria que a mulher pecadora fosse apedrejada de novo, queria que o filho rebelde fosse apedrejado ali, fosse castigado em praça pública. Eles queriam manter-se somente na lei, mas Jesus traz o amor. A criança dá trabalho, ela não vai ser perfeita porque ela está em fase de construção do seu aprendizado. Mas nós precisamos ter o amor. Nós precisamos saber falar, saber resolver, saber conversar, muitas vezes gritar com a criança, levar isso para um lado pessoal, chama a mãe, chama o pai, acaba afastando aquela criança de dentro do convívio ali da congregação. E a criança precisa desde cedo aprender a congregar. Então você que é líder infantil, não reproduza os traumas do seu passado. Não traga aquela tia, aquele tio carrasco de tantos e tantos anos atrás de volta para os tempos de hoje. Traz para as crianças esse amor que você vivencia e que você conhece. Trata a criança com o amor que você gosta de ser amado. Corrija da maneira que você gosta de ser corrigido. Ensine da maneira que você gosta de ser ensinado. Porque não é a tia Natália que diz isso, é a palavra. Ame ao próximo como você ama a si mesmo. Do jeito que você não quer sofrer, que você não quer se entristecer, você não quer se magoar. Não derrame isso sobre os outros. Então, não reproduz os traumas do passado. Começa a conversar com as tuas crianças. Começa a amar do jeito que Jesus amava. E se você não sabe como agir, você vai parar e dizer, Jesus, o que é que eu tenho que fazer? O Senhor queria que eu agisse como nessa situação? Essa criança que está fora daquilo que eu queria que ela estivesse. Eu não vou tirar ela daqui da tua casa. Eu não vou chamar a mãe para a mãe não deixar ela sem vir. Me diz, o que é que eu tenho que fazer por essa criança? Senhor, como é que eu vou trabalhar com ela? O discipulado tem que acontecer. Aquela criança precisa aprender a servir a Jesus. Mas ela precisa se sentir amada também. Eu tenho pessoas de meu convívio que eram obrigadas a ler a Bíblia, eram obrigadas a louvar tantos hinos da harpa por dia, eram obrigadas a passar tanto tempo de joelho orando e a mãe do lado com chinelo na mão porque tinha que cumprir aquilo à risca. E o que aconteceu? Ali não havia o amor de Jesus. Havia muita lei, muita lei, muita lei, mas o amor ele não estava. E essas pessoas, infelizmente, muitas delas
dessas pessoas que viveram essa experiência, que eu as conheço, hoje não estão mais na casa do Senhor. Então, nós precisamos alcançá-las com amor. Traz o amor para dentro do teu departamento, traz o discipulado amoroso e carinhoso, cheio de justiça que vinha de Jesus. Jesus, por mais que ele conhecesse toda a lei, toda a ciência, todas as coisas, todos os corações, todas as intenções, ele não colocava o pecado de ninguém à mostra. Jesus, ele chegava e ele ensinava. E é isso que Jesus quer que você faça. Jesus te chamou para ensinar com amor. Então foi esse o vídeo de hoje. Se você gostou, já fica aqui por esse canal, porque nós temos sempre novidade voltada para você que é líder infantil, que é mãe, que é pai, que faz culto doméstico em sua casa. Fica por aí, se inscreve. Se você ainda não me segue lá nas redes sociais, tá aqui o meu Instagram, Tia Natália Oficial. Vou amar ter você lá como seguidor. Eu gosto muito de conversar no direct com todo mundo e vai ser um prazer partilhar as minhas experiências com você. Que Deus abençoe.